Fale sua impressão desse jogo do Sport contra a Desportiva Vitória. Vamos iniciar esse debate aqui, João. É quase que um pós-jogo do Leão aqui agora. Não, assim, todo mundo teve a oportunidade de ver, né? Acho que todo mundo acompanhou a partida, e eu acho que é muito tentador olhar para esse jogo do Sport para reforço de confiança. Eu acho que isso é um caminho que tentou todo mundo, que leva todo mundo para isso. Eu não vou contra, tá? Assim, não vou combater, mas eu acho que o Sport tende, nesse ano principalmente, teve jogos muito ruins fora de casa, numa atmosfera fora de pressão. E aí você fala, pô, fora de pressão, um jogo de Copa do Brasil. Eu acho que a decisão do Sport poupar o time, o jogo tá no meio de uma final, eu acho que isso tira muito foco da partida e faz com que o Sport tenha jogado o que jogou. Obviamente, tem vários indícios ali de que é um time que tem problema, a gente sabe disso. É um time que tem problema antes desse jogo. Se você tirar esse jogo, também era um time que tinha problemas, também era um time que a gente destacou aqui a falta do coletivo, a falta de ideias, principalmente no ataque. Então, assim, isso eu acho que estava posto já. Mas para esse jogo, eu acho que o contexto levou o Sport a entrar numa partida decisiva em ritmo muito lento. E aí desencadeou o que a gente viu, né? Assim, o jogo foi péssimo, um jogo lento, um jogo moroso. O Sport perdeu muita velocidade nas pontas, né? Porque Gustavo Maia, pelo menos no Sport, na passagem dele no Sport, assim, é um jogador de uma nota só, basicamente. Ele pega na bola, todo mundo sabe que ele tende a fazer, vai bater, vai cortar para o meio e tentar o chute. Ele tenta isso 95% das vezes. Max também, quando ele joga na ponta, tira a cadência do time. O Sport jogando com Iago Felipe de Pena, que são jogadores que têm qualidade, mas que também tiram velocidade. Então, assim, acabou sendo um time que já não estava muito motivado para essa partida, porque, assim, sinceramente, não é videogame. Se você pega um time que está no meio de duas finais, você chega para o time que era considerado titular no domingo e fala, ó, galera, eu vou poupar todo mundo, basicamente. Velho, os jogadores entendem o recado, pô. E o recado é claro, essa partida não é importante. E eu acho que isso vai muito para campo, tá? É um jogo muito ruim, é um jogo que reforça coisas que a gente já viu, mas eu utilizaria ele justamente para isso, para, esses pontos aqui que a gente acompanhou antes, realmente acontecem. O Sport tem a capacidade de fazer um jogo num ritmo mais lento, mas eu não supervalorizaria esse jogo a ponto de, meu Deus do céu, o Sport é horrível, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Quer dizer, a gente tem que ganhar de qualquer jeito porque é final, mas, tipo, a gente tem que atropelar, a gente tem que golear, meu Deus, somos muito superiores. Eu não iria para esse caminho. Esse jogo, como eu falei, reforça algumas coisas. Eu acho que é muito importante para a questão física, é muito pesado para o Sport. Assim, foi para viajar no terça-feira, chegam amanhã, 11 da noite, basicamente não treinaram pensando na final. Isso tem um peso, sim, mas eu teria cuidado ao supervalorizar essa partida negativa tecnicamente do Sport. Eu acho que quando você pega os jogos de pressão, que foi contra o Santa, o Sport jogou, não jogou bem contra o Santa, mas não foi essa lentidão. Você pega o segundo jogo contra o Retrô, não foi bem também, mas também não teve essa cadência exagerada que teve hoje. O jogo da final contra o Náutico, então eu acho que eles têm capacidade de tirar um pouco mais, porém reforça bastante os pontos negativos que a gente já tinha falado antes, Renato. Ô, João, eu quero só... eu quero ouvir Cláudio, só que antes eu vou trazer o recado aqui da Timbu Shop.
Siga aí, @Timbu Shop Oficial, a loja oficial do Náutico. Tem no Pátio Olinda, no Shopping Recife, em Boa Viagem e também na sede do Náutico. Amanhã vai ter sorteio de vouchers, inclusive, da Timbu Shop, no pré-jogo, né, dessa final. Amanhã... Fez o vídeo, foi, Renato, esse vídeo aí? Não, foi o pessoal das mídias da Timbu Shop. E aí, Atos, antes até de Cláudio falar, o pré-jogo de amanhã promete, hein? Quem tiver sem ingresso, possa ser que você tenha uma chance amanhã, tá? E a Quer dizer quantos? Vai dizer quantos ingressos? Quer dizer quantos ingressos? Veja só, são 2 Timbuzone, 2 ingressos de cadeira e 2 ingressos do vermelho. Se você tá sem ingresso e não conseguir ganhar amanhã, é melhor você ir se benzer. A gente pode tentar o Timbuzone. Eu posso participar aqui e ver se eu ganho. Porque, meu irmão, não vou pra queria ir pra Timbuzone nesse jogo, viu? Eu ia. Bate. Isso é o jogo, porque feito falou. O cara já assistiu esse jogo no brilho, né? O cara já assistiu. Não. Veja só. A Timbuzone é perfeito pra isso. Eu vou no brilho. Vou pedir perdão ao meu amigo Ângelo Ranieri, porque eu disse que ia pra Timbuzone. Eita, Tarcísio também. Eu prometi que ia pra Timbuzone pra algumas pessoas, mas enfim. Eu não vou pra Timbuzone. Mas eu vou chegar cedo nos aflitos porque eu quero entrar no brilho. Não é jogo para se assistir sóbrio, porque independente do resultado, você vai estar mais feliz na vitória e anestesiado na derrota. Então, quem é adepto de um álcoolzinho, eu aconselho, viu? É um bom dia para o Aico, o velho Mé. O Aico. Felipe Bezerra, curiosidade, Náutico quando começa os anos com bons times nunca está na Copa do Brasil, 2024, 21 e 26. Vitor Hugo assinou por 27 meses. Marcelo, grande Marcelo, muito orgulho de ter presidido os Centenários dos Aflitos, a primeira única torcida organizada do Nordeste a banir cantos LGBT fóbicos. Persistir. Bom ponto aí. E quando proibiu, muita gente reagiu de, porra, que besteira, tal, não sei o quê. Eu com certeza eu não verbalizei. Mas eu acho que lá no fundo, assim, na minha consciência, eu pensei, que bobagem. E eles estavam corretos. Eu acho bobagem. Por exemplo, o Remador, não é mais fácil só parar de cantar, não. A música tem 100 anos, pô. Tem tantas outras músicas aí. Eu não gosto muito quando você cria uma versão alternativa. Acho meio bobo. Para e pronto, pô. Tanta música. Eles pararam de cantar. Acredito que eles não fizeram adaptações. Só pararam, pô. Canta outra. O Pix, lembrando aí, Marcelo, caldeirão90cnc@gmail.com. A meta é chegar a 30 mil reais. Faltam 5 mil reais. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor, tá, pessoal? Pix é o caldeirão90cnc@gmail.com. Clauber, continua em relação à análise do esporte. Não, assim, é um time que é muito mais individual, tem muito mais qualidade individual do que coletiva, né? A gente viu hoje mais uma vez, porque esse time que tá na tela aí não foi o que jogou hoje, né? A zaga mudou, o meio-campo mudou, mas o meio-campo de hoje, por exemplo, eu acho até melhor do que o titular, o considerado titular, né? Zé Lucas, Iago e Depena, não foi que jogou? Mas assim, de qualidade individual. Coletivamente não funciona. Porque assim, e eu acho o elenco do esporte desequilibrado por causa disso. Iago Felipe e Depena não casam juntos. Cleison é terceiro reserva. E agora tem, obviamente, algumas... Max também não acha a sua posição, né? Max é um jogador que é muito difícil, assim. Ele é um jogador que ele tem uma habilidade, mas não parece uma habilidade de futebol. Uma habilidade de freestyle, tá ligado? Eu não gosto do jogador também, Cláudio. Eu não gosto do jogador, mas é um jogador assim. Você tem que pensar nele primeiro para sair formando o resto do elenco inteiro. Ele não pode ser do nada, bota Max no elenco, que ele vai ficar disso aí. Você não sabe qual é a posição de Max. Ele joga na direita, joga na esquerda, joga de volante.
E no final não joga bem em lugar nenhum. E é o tipo de jogador, acho que ele pode, às vezes, até ilude torcida. Porque ele dá uma pedalada, mas eu já vejo na rede social, pelo menos no Twitter, a torcida do Sport já sem paciência com ele. Porque nunca sai nada. É sempre uma pedalada a mais, uma penteada, e ele não tem uma jogada produzida por ele. Não sei nem se ele fez gol, acho que foi um gol no início, né? Mas assim, não tem nada. Ele fez um gol contra o Retrô, o último gol contra o Retrô foi dele. E aí, assim, é um jogador que eu acho o elenco do Sport equilibrado por conta disso, assim. É difícil encaixar algumas peças. Ah, beleza, precisa ter elenco, precisa ter peças. Mas ainda assim, não é um elenco equilibrado. É mal formado. Mal formado. Eu acho um elenco mal formado. E eu debato muito isso no grupo VIP, porque muitas vezes a torcida do Náutico critica a formação do elenco do Náutico, principalmente os últimos reforços que estão chegando. Eu acho que a crítica é justa, mas também não adianta só querer. Ah, não, mas Zé Marcos. Zé Marcos é melhor do que Betão. Beleza, porra. Mas será que Zé Marcos jogaria na defesa do Náutico? Por Tite tá indo pro Juventude. Tite não jogaria no Náutico, galera. Tite não jogaria. Eu não tô dizendo que Tite é pior do que Betão, não. Mas como é que Tite, com 37 anos, joga na linha alta do Náutico? Pô? Betão. Caralho, Tite tá com 37 anos, velho. Eu acho que é 37. Eu acho. Eu vi em algum lugar que era 37, uma tweetada aí. O tempo voa mesmo, viu? Então, porra, foi um bom zagueiro. Tite veio com Derlei, pô. Foi 2008. Né? Então, assim, é um zagueiro que pode ter até mais qualidade do que Betão. Mas encaixa. Então, assim, um jogador como Betão, e a gente vai falar mais pra frente sobre isso, ele vem uma análise dentro de elenco. O elenco do Sport, eu não acho que foi montado para isso. Eu não acho que tenha sido pensado. E aí é um erro veja, o Sport tem profissionais para isso, né? A gente não está falando de um diretor abnegado que montou o elenco do Sport, não. Feito era Granja, que era um abnegado remunerado. Feito o Náutico já teve outros. Foram pessoas, o treinador e o executivo, a diretoria de futebol que montou. Então, assim, eu acho um elenco desequilibrado. Agora, qualidade individual tem. Yuri Castilho, a gente viu o que ele fez domingo. Zé Roberto, que nem tá tão bem, mas é um jogador que pode ser decisivo. O próprio Coutinho, hoje o Coutinho foi uma partida péssima. Mas é um 9 que uma hora pode ser que ele faça o gol. Barleta oscila em alguns momentos, mas, assim, tem jogadores que, nível de Série B, eles conseguem pode fazer alguma coisa. E esse jogo do Sport de hoje, dá para dizer que é um time misto, né? Porque na cabeça do torcedor do Sport, parte desse time aí deveria ser titular. Thiago Couto, né, que ganhou a posição, o trio do meio campos, foi com o trio titular, né? Mas, e aí no segundo tempo entra os outros jogadores, né? Castilho, Barleta, ele bota a cavalaria. Mas é um time que não é um time ainda. Não tem uma coesão, não tem uma ideia de jogo muito definida, assim. A gente não sabe muito o que é que o Sport quer. O que mostra muito a análise que o João fez ontem no Scout, né? O Sport começa jogando de um jeito, depois muda para outro, encaixa, melhora, mas hoje a gente já viu um Sport completamente diferente, beleza, são circunstâncias do jogo, mas o que me passa a sensação é de que o Sport trabalha para o adversário, muitas vezes. Enquanto o Náutico, a gente sabe, obviamente, que o Náutico faz algumas adaptações a depender do adversário, mas o modelo de jogo do Náutico a gente conhece. O torcedor do Sport não conhece o modelo de jogo do Sport. Cada jogo é uma tentativa e nada funciona, assim, nada funciona a contento, assim, para o torcedor entender que é um time. E hoje essa classificação do Sport, por incrível que pareça, apesar de ser uma classificação, uma vitória, né, nos pênaltis, traz muito mais pressão para Roger e até para o time. Então, eu não estou dizendo aqui que o Náutico vai chegar e vai arrebentar, vai atropelar, não é essa a conversa, porque afinal é um clássico, é um jogo completamente diferente. Mas a pressão aumenta sobre o Roger e abala um pouco a confiança dos jogadores. Porra, os caras sabem. Porra, empatou com o sexto colocado do Campeonato Capixaba. Todo respeito ao Campeonato Capixaba, mas é um subfutebol, velho. É um considerado, veja, e não é uma opinião minha, não. A torcida do Sport toda, o gramado perfeito, pô, gramado perfeito. Toda a torcida do Sport está considerando um vexame. Então, assim, não opinar, o Alves Rubio está dizendo que o vexame, não. É só entrar nas redes sociais, comentar no Instagram e Twitter, só isso. A torcida falando. Meu irmão, para você ter uma ideia, o time sub-20 do Sport era para ter feito podia ter ganho. Então, talvez fosse mais organizado até para se jogar. Então, assim, o Sport, o trabalho de Roger é contestável de forma correta. Assim, eu acho que se o Sport for campeão, que eu torço que não aconteça, vai dar uma sobrevida a ele, mas não consigo ver um futuro muito grande para ele, não, porque é um treinador que já está sentindo muita pressão, inclusive nas coletivas. As coletivas de Roger me irritam muito, porque ele fala muito de se continuar com essa pressão aqui, vai ser um treinador cada 2-3 meses. Porra, futebol é isso, velho. Futebol, infelizmente, é isso.
Se tu tivesse mostrando um trabalho, uma linha, não tá tendo resultado, mas tá tendo uma linha de jogo, as críticas não estariam chegando tão pesadas. Mas a torcida do Sport, o cara que assumiu o Sport em 2026 sabe que ia ter pressão. Porque o Sport vem de um rebaixamento da forma que foi no passado. Irmão, se você acha que não vai ter pressão do Sport, e Roger conhece o Sport muito bem, né? Pra estar reclamando de pressão e de troca de treinador a cada 2, 3 meses, velho. Clube grande de torcida é isso. No Náutico acontece isso, no Santa acontece isso, no Sport acontece isso. Então não tem do que reclamar, não. E ele não está sabendo expressar o que é algo que não tem muita margem de opinião. Na verdade, qualquer um que tivesse no lugar dele faria o mesmo, do que é uma questão de opinião dele, de escolha mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro, tá? Ele não consegue defender House e Thiago Couto. Ele ter mantido o House na semifinal é uma escolha dele. Ponto. Goleiro não tem isso de ritmo e tal. Agora eu vou dizer um caso que provavelmente ele tá certo, mas ele não tá conseguindo, por ele cometer outros erros, ele não tá conseguindo defender da forma correta. A questão do Zé Lucas. Zé Lucas claramente não é o Zé Lucas de quando terminou a Série A, de quando jogou o Mundial do Sub-17, de boa parte da Série A, que o Zé Lucas fez uma boa Série A. Eu acho o Zé Lucas um bom jogador. Tem torcedor do Náutico que tenta desmerecer Zé Lucas, fala, eu não vejo tudo isso, tal, não sei o quê. Irmão, eu não sei se Zé Lucas vai ser um jogador que vai justificar o valor que vai ser pago nele, que ele é um cara caro, precificado no mercado. Eu não sei. Isso aí eu não sei. Eu não sei se Hendrick vai ser... Eu desconfio que será. Eu acho Hendrick um jogador falando normal. Agora, que hoje, com a idade que tem, Zé Lucas é um jogador muito bom, ele é, porra. É claro que ele é. Mas eu desconfio que Roger pode estar certo. Porque a partida de Zé Lucas hoje foi muito abaixo. Eu vi Gabriel Neto fazendo alguns elogios, mas eu acho que o primeiro tempo, ele elogiou o primeiro tempo, é bem verdade. Mas eu acho que o primeiro tempo não foi isso tudo, na verdade. Zé Lucas errou passe que mandou direto para a lateral. E alguns no limite. Eu já vi partidas de Zé Lucas muito superiores a essa. Então eu acho que Zé Lucas ele tá... E na Série A, né? Deu contra-ataque. Não foi, João? O João até destacou. Ele deu um contra-ataque para o time da Desportiva. O time da Desportiva ia sair com 2 jogadores na cara do gol. É que o time da Desportiva tem os atacantes pesados, né? Chiesa com 40 anos. Tem o outro atacante lá, o gordinho, o Thiago... É Thiago Couto também? É Thiago alguma coisa? Thiago Moura. Esse me fez raiva de longe. É, um jogador... Ganhou o hater que foi o Joyce, cara. Um jogador que tem... Não sabia nem quem era, mas... Tem um perfil de peladeiro, assim, porque ele é pesado, sabe? Inclusive, a Desportiva se defende de uma maneira antiga, que a gente via os times antigos fazendo isso, que é deixando os 2 atacantes sem marcar ninguém. Chiesa e esse Thiago Moura aí, eles não dão combate nem na saída de bola, porra. Eles ficam parados. E a Desportiva se defendendo com outro jogador. Então, até nisso, dava uma vantagem para o Sport tentar amassar o time do Desportiva, coisa que não conseguiu. Então, Roger está se complicando muito por isso aí. Mas no fim das contas, só para terminar sobre Roger, Clauber, eu concordo com tudo que você está falando, e era um treinador que estava na minha mira, tá? Porque eu tenho muito problema com quase todos os treinadores no Brasil, e eu tento ir pensando alguns até para, em algum momento no Náutico, eu sugerir, olha, é um treinador bom, a gente podia ir por esse caminho. Por exemplo, hoje eu ainda tenho na minha alça de mira o próprio Daniel Paulista, eu não tiro da minha alça de mira, eu ainda acho um treinador que pode treinar um Náutico um dia. De um patamar mais abaixo, me chamou a atenção, apesar de ter tido um final de temporada muito ruim do CSA, foi rebaixado, né? O Igor Magalhães me agrada, tá? E Roger era um desses, muito por causa do trabalho do Atlético. Agora, é a prova que às vezes você vê um trabalho que chama atenção, mas às vezes você não sabe identificar se necessariamente quem estava produzindo aquele trabalho é o cabeça do futebol, é o treinador. Possa ser que não seja. Por exemplo, tinha um trabalho também muito bom no Maringá, um Maringá com uma forma de jogar muito diferente, com marcação individual extrema, sabe, meio radical. Eu não sei se era o treinador do Maringá que conseguia aplicar isso. Talvez seja uma estrutura que o Maringá tem, que isso já estava meio aplicado e o treinador chegou e só deu prosseguimento. Então,
pelo menos uma coisa o Sport tá fazendo de bom, entre aspas, né? Tá fazendo eu riscar o nome de Roger da caderneta, porque o trabalho no esporte, a postura nas coletivas, fala bobagem demais. Eu já risquei o nome assim, não considero mais Roger como, sei lá, um treinador para no futuro, dependendo do patamar que o Náutico esteja, achar que seria uma boa. Hoje eu já risquei o nome dele. É um treinador que claramente não está preparado para pressão. Claramente. Não está, Cláudio. E não está preparado. Eu lembro que eu ainda, comentei né? sobre. Eu lembro que eu comentei sobre Roger quando ele foi contratado pelo Sport, justamente sobre essa questão de pressão. Porque no Londrina, ele pareceu não aguentar a pressão, pô. A coletiva dele, depois do jogo contra o Náutico, é uma coletiva terrível, do nível dessas que a gente viu aqui ele fazendo no Sport. Expondo o jogador, expondo o elenco, dizendo que tudo que ele podia fazer, ele está fazendo, e que a culpa era porque precisa de investimento, e aí compara a folha, se blinda de toda forma. Então, assim, é um cara que tem um problema grande com pressão, esse bom moço, né, que ele tenta, não sei se ele tenta, se ele assim, não sei realmente, não consigo falar, mas essa questão do bom dia, de não sei o que lá, desse leriado que tem muito, na coletiva não se sustentou, né? Quando foi confrontado, já teve umas respostas mais ríspidas, uma falta de paciência. Então, assim, realmente é um treinador que apresentou boas ideias no Atlético na Série C, mas aparenta ter se perdido. Espero que se perca um pouco mais aí no domingo. Só um parêntese aqui. Lá veio o parênteses também. Dois querendo abrir o parêntese. O meu é muito fora do assunto, Clauber. Vai, fala o teu e depois eu falo o meu. Acabei de receber aqui. Não, vai, segue. Não, fala aí, Chapo. Por que tu não veio pra esse jogo, Chapo? Eu tenho meus que fazer, pô. Eu vou pro uma final fácil dessa, eu vou lá para esse jogo. Eu já ganhei 21, eu posso passar mais 50 anos, né, Chapo? Agora estão arrumando outros tabu, né? O Náutico não ganha sem torcida, com torcida, não sei o quê. Falaram até que o Náutico não ganha nos aflitos. O Náutico já optou várias vezes de jogar no Arruda como mandante, tá? Inclusive contra o Santa. Se eu não me engano, 84 e 85 foi assim. Os dois jogos foram no Arruda. 89. Comandando os jogos lá. 89, eu não sei se o Náutico chegou a jogar final nos aflitos. Eu vou confirmar aqui. Só para completar, que eu ia terminar rapidamente, era que até pegar uma mensagem de Paulo Cartagena, que fala foi aqui. Foi um parênteses, né? Foi a Chaves, né? Não teve tanta prioridade assim, não. A atmosfera de uma final, a motivação é diferente. E era exatamente isso que eu queria completar, só o raciocínio, que era não dá para pegar o jogo de hoje e levar como, a regra vai ser isso. Não, pelo contrário. Agora, dá para tirar algumas coisas desse jogo. Eu tenho certeza que ele não vai pegar esse jogo de hoje e vai dizer, não, domingo o Sport é assim. Não, não vai. Mas dá para você, até questão de pênalti. Você vê como é que o Thiago Couto em pênalti, como é que Yuri Castilho, que bateu muito mal, Barleta. Mas então, assim, o tempo, quando os titulares de Roger entraram. Ô João, até voltando aqui para o banner que a gente estava usando, lógico, isso não é entrando naquele contexto de confiança exagerada, tudo, a gente já entendeu o seu ponto de vista, eu concordo, inclusive. Mas o fator torcida, ele pode ser atribuído como algo que foi fundamental para aquele tipo de reação do esporte, e que a gente vai ter isso como algo bem favorável para domingo? Eu acho, eu coloco muito na conta de ambiente, tá? De atmosfera. Eu acho que o Sport ali no primeiro jogo teve muito esse ímpeto ali. Tinha alguns ataques que assim, eram desorganizados, era meio que na força. E eu acho que agora esse plus, esse a mais, essa força a mais, vai totalmente pro lado do Náutico agora, né? Vai jogar em casa, a torcida vai lotar o estádio. Se tivesse 2 estádios, lotava também. Pela quantidade de gente que tá falando de ingresso, lotaria tranquilamente. Então, essa força troca de lado, talvez o Sport sinta. Talvez seja um time que não renda bem fora de casa, se você for pegar o retrospecto, não de vitória, mas se você pega o jogo do Baguari, que foi fora de casa, o Sport não foi tão bem. Aí você vem para o jogo do Retrô. Eu acho aquele jogo do Retrô
assim, muito ruim. Aí você pega hoje contra a Desportiva, não vai tão bem também. Então, pode ser um time que sinta falta desse lado aí de torcida. Então, acho que isso pode ser, obviamente, é um ponto positivo aí para o Náutico, tanto para a força para o Náutico e também para talvez o Sport não conseguir lidar tão bem no jogo fora. Revelado escândalo que muito suspeitava. Perda bem argentino mesmo, porra. Tu não viu... O foda é que, assim, obviamente, tu não tem nenhuma obrigação de saber a nacionalidade de Bernabé, né? Mas depois de um jogo do Inter, aí o cara no Sport TV, né, comentando, assim, o Brasil tem falta de lateral. Esse Bernabé aí no Internacional, jogando pra caramba. O cara não é daqui, Por que tu não me tá ligado? corrigiu, porra? Eu não tava ouvindo, não. Me deixa. Ah, tu é daqueles, né? Tem uma turma aqui que diz que Bota no mudo. bota no mudo. Descobriu Quando que o João bota Atos no fala- mudo quando eu falo. Quando o Atos fala, eu boto no mudo. Eu não gosto Ó, muito dele. Sobre a pergunta de Renato, eu quero responder também. Eu acho que o efeito torcida a favor, ele vai existir, mas eu não acho que não é o principal, não. Para mim, a questão da atmosfera de uma final é o Sim, que... pô, sim, eu achei isso também. É, E é o um que jogo faz- assim, o time tem que ganhar, né? Chega uma hora que eles se lançam um ataque, tem que ganhar, pô. E vale taça, pô, vale taça. O que vai fazer, nada do que a gente viu na Desportiva, apesar de ter sido os jogadores que não jogaram no domingo e alguns titulares entraram no segundo tempo, mas o que vai fazer o comportamento do Sport não ser nada parecido com o que aconteceu hoje é a final, pô. O clima de final, ele traz esse aspecto. Porque, querendo ou não, mesmo o Náutico hoje sendo um time coletivamente melhor, e a própria casa de aposta estão mostrando isso, o Náutico é extremamente favorito nas casas de aposta, mesmo isso ocorrendo, o time do Sport tem jogadores de nível, porra. O elenco é mal montado? É mal montado. Mas são jogadores que estão acostumados a disputar grandes jogos, a estar na parte de cima da Série B, alguns até já jogaram Série A, e eles não vão se abalar, velho. Eles vão ali, meu irmão. Quem viu a pegada de Filipinho, por exemplo, no jogo, o Filipinho estava transtornado. Falar nisso, o Filipinho é metida brabo, né? Mesmo com a Desportiva hoje, ele tentou botar o dedo na cara de uma galera, o cara é metida ao brabão. Tá na hora de pegar Samuel. Realmente, assim, obviamente não é o principal. Eu acho que tem, tá? Eu acho que interfere, mas é o que eu falei logo no começo. O contexto do jogo importa demais, pô. O Sport, quando ele primeiro já é um jogo condensado, né? Um jogo que está entre duas finais e naturalmente tem um peso menor. Você dá um peso menor. É contra um time que você acha que você vai ganhar a qualquer momento. Aí o seu treinador, sua diretoria escolhe colocar o time reserva. Tudo isso vai, não precisa jogar esse jogo, pô. Não precisa dar o máximo nesse jogo. Ele não importa. Até que bate 30 minutos do segundo tempo e ele começa a importar. Porque só é um jogo que não importa se você vence. Isso conta demais pro desempenho. Eu não esperaria nada parecido, não. Coloca aí, Atos. Que vídeo, pô? Não sei nem que vídeo é. Olha o chat privado, pô. Eu pensei que ter sido gol do Sandro, os caras correndo. E essa contagem dos 8 segundos aí? Os caras só contam também no final do jogo, né? No início o goleiro faz o que quer. Depois dos Vai 30... ter umas mudanças agora que eu não entendi uma. Pô, velho, vocês vão dar spoiler. Eu tava deixando pra assistir depois da live, porra. Assistiu o quê, Não, pô? é só um trecho, pô. É só um trecho. Mas é spoiler, pô. Não, mas a gente tem que... Vamos buscar essa informação. E um ponto que é muito importante, tá? Nem tudo eu posso chegar aqui e falar. Nem tudo, infelizmente, eu posso chegar aqui e falar. O que aconteceu em Vitória, Espírito Santo, um dia antes desse jogo, eu não posso chegar aqui e falar. O que aconteceu no treino, eu não posso chegar aqui e falar. O que aconteceu no vestiário, depois do primeiro tempo, contra o Retrô. Olha, antes de eu terminar de escutar, todo mundo que tiver aqui no chat, vai no Twitter e levanta a hashtag Fala Fred.
Vão no Twitter. E na live também, do 45. E lá na live do 45, hashtag Fala Fred. Vamos E também Quando o tá esporte leva aquela inventado também. O cara do do Retiro. Existem algumas coisas que internamente não estão no rumo que deveria estar. De condução. Tá? É preciso um pouco mais de tranquilidade. O que eu percebo em Roger, e que isso me assusta, isso me preocupa, é uma intranquilidade muito grande, ou inquietude muito grande. Cauê usou a palavra inquietude aqui. Ele vai mudar, possivelmente, a escalação para domingo. Não vai ser a mesma do jogo de ida. Ele vai mudar por um caminho que o senso comum considera mais lógico. Mas ele já está com uma outra Talvez ele mude ideia demais, né? para mudar um terceiro ou um quarto ponto, que é como quem diz assim, sempre tem que ter a minha assinatura. Como eu sou um treinador que cheguei agora, eu tenho que mostrar a minha assinatura. Isso me preocupa, tá? Veja, eu não duvido. Zé assim, Lucas entra, né? Vai entrar. Zé Lucas vai entrar. Matheus Alexandre pode entrar na vaga de Pulse. Agora, eu tô Nossa, não é desconfiado. possível isso, velho. Eu tô Matheus desconfiado. Alexandre. Eu tô Zé Lucas desconfiado. se Zé Lucas entrar, vai acontecer. Não vou dizer não. Matheus Eu tô Alexandre hoje foi desconfiado péssimo. que ele pode tirar o centroavante e colocar Iago Felipe. Jogar com 4 volantes. Ah, porra. Irmão, o jogo do Santos tá animado, viu? Zé Gabriel, Zé Lucas, Iago Felipe, Pedro Martins, no ataque. Barleta e Yuri. E Barleta. Eu não duvido. Isso aí, Aí sem, seria- basicamente sem treinar, né? Treinando um ou dois jeitos. Aí seria mais ou menos assim, trazendo Zé Gabriel para terceiro zagueiro, fazendo um 5-3-2 ou um 3-5-2 com 3 volantes. Ou então, é porque é difícil, né, imaginar. Não dá não, né, João, para colocar 4 volantes no time sem puxar Zé Gabriel para zagueiro, né? Ele vai ter que cair nisso. Porque um dos volantes ia ter que cair para... A não ser que ele bote o Marlon Douglas, né? Marlon Douglas, eu acho que ele não vai tirar Marlon Douglas, não. Então, esquece Pedro Martins, bota Marlon Douglas no lugar de Pedro Martins. Tá aí, minha sugestão de escalação, do que o Sport pode vir. Thiago Couto no gol, Filipinho, Ramon Benevenuto, Augusto Pucci ou Matheus Alexandre, Zé Meu amigo, Gabriel... se ele botar Matheus... Desculpa, rapidinho, Atos. Se ele botar Matheus Alexandre, meu amigo... Meu irmão, Matheus Agora, Alexandre porque Matheus Alexandre, teoricamente, você tem que ir para teoria, né? Teoricamente, é o jogador que tem uma força física e, teoricamente, ele conseguiria marcar melhor Vinícius. conter Vinícius de uma forma melhor que Augusto não conseguiu. Agora, isso é teoria. Ele tomou Isso até é teoria, velho. Ele tomou até do ponto esquerdo do Desportiva hoje. Justamente, hoje foi muito mal, pô. E vem sendo, né? Tanto é que ele perdeu a vaga para o menino de 18 anos. Aí, Augusto Pucci ou Matheus Alexandre, aí Zé Gabriel, Zé Lucas, Marlon Douglas, eu vou deixar minha dúvida para o final, Marlon Douglas, Yuri Castilho, Barleta, e aí a minha dúvida eu acho que ele pode nem entrar com o Zé Roberto, nem com o Coutinho, e entrar com o Iago Felipe. E entre Zé Roberto e Coutinho, eu acho que o mais favorito para jogar é Coutinho. Zé Roberto não joga de frente. Coutinho hoje foi muito mal também. Zé Roberto não joga. Zé Roberto não joga esse jogo. Não sai de frente, Renato. Isso aí eu posso cravar. Zé Roberto não será titular contra o Náutico. Ou vai jogar Coutinho, ou o meu palpite é ele inventar botar um volante ou meia, pode ser Depena, apesar que Depena jogou mal hoje. Zé Roberto não joga. Isso aí já é certo já. Roger tá perdido, né? Ele tá perdidaço, pô. Perdidaço. E veja, obviamente tá tendo interferência externa na escalação, né? Assim, não dá nem para cogitar outra coisa. É a pressão que ele tá aguentando, né? Ele não tá aguentando a pressão e ele tá deixando mexerem no time dele. A entrada de Thiago Couto é interferência externa. Por ele, no íntimo, eu acho que não colocaria. Zé Lucas entrar no jogo foi completamente isso. Essas mudanças, eu acho que por ele repetiu o mesmo time, e eu acho que esse jogo deu força para ele repetir o mesmo time. Não vai, porque estão interferindo externamente. Pô. O trabalho dele não é um treinador Roger. que não tem muito lastro, né?
Ele não tem muito lastro, né? Então, ele não tem muita força para segurar a bomba, não. Momento de muita pressão, né? Só para sorte dele, ele passou no Desportivo. Meu Senão ele tava irmão. lascado. Eu fui ver a live agora, pô, tá cheio de gente lá. Hashtag fala Fred, hashtag fala Fred, hashtag fala Fred. Desabafe, meu amigo. Não segure na garganta, não. Ô, gente, bora. Deixa eu falar Vou falar de um assunto mais. Um assunto sério em relação ao Náutico, que é o seguinte, pessoal. Isso já vem sendo. É uma mensagem que está sendo bem espalhada, né, por influenciadores, por pessoas da torcida, e que a gente também vai reforçar aqui no Timbucast. O recado é direto. Se houver invasão domingo, independentemente se for invasão de protesto por perda ou de festa por título, o Estádio dos Aflitos corre um risco muito grande, quase que de 100% de ser interditado. Não estou brincando, meus amigos. Estou falando de interdição. Se a torcida do Náutico, por protesto ou por felicidade, invadir o gramado após o fim do jogo, o estádio corre o risco de ser interditado. É porque tem um ponto, tem um protocolo, né? A se realizar da entrega da taça. Exato. Se a torcida invade, acabou tudo, né? E não só isso, Chapo. A informação que eu tenho é de que há uma insatisfação considerável de órgãos de segurança com a altura dos vidros. Com a altura. E que já está praticamente definido que o Náutico vai precisar subir a altura daqueles vidros. Infelizmente vai ser preciso subir, e é um reflexo da ação do torcedor. Todo mundo invadiu, eu invadi também, enfim. É um reflexo da facilidade com que se tem de você invadir o gramado. É um pouco estranho isso, uma vez que a gente não tem... existe a arena, tudo, com parapeito, enfim, mas é o que está, nesse momento, a postos para todo mundo. E o recado aqui está muito claro. Se houver invasão domingo, independentemente do motivo, há uma probabilidade do estádio ser interditado, porque não é uma punição desportiva, não é uma punição da federação, porque ela não teria efeito para uma Série B, nem do TJD. A gente está falando de uma determinação de órgão de segurança, tá? É importante que as pessoas tenham essa ciência de que não se deve invadir o gramado no domingo. O lugar do torcedor vai ser na arquibancada, independentemente do que acontecer. Tem um agravante aí, que aí eu vou... Porque eu tenho certeza que tem vários torcedores do Náutico que estão nesse momento pensando assim, velho, mas se ganhar vai acabar invadindo tal, não sei o quê, porque virou uma questão cultural do Náutico. Gente, veja só. As 3 últimas invasões, 2 justificáveis e uma não, que o Náutico fez, foi contra o Paysandu, no acesso, contra o Brusque, no acesso, e contra essas o Santa justificáveis. Cruz. Contra o Santa Cruz foi um absurdo. Contra o Santa Cruz foi meio vergonha alheia. Qual é a questão aí? A questão é que nessas 3 oportunidades não existia nada a se fazer no gramado após o jogo. Dessa vez tem, tá? Então, a repercussão negativa será muito maior, porque vai atrapalhar todo o protocolo que vai ter de colocar um pequeno palco ali, né, no gramado, para poder celebrar um pódio, para poder celebrar a vitória do campeão, entrega de taça, aquela coisa toda. Tem todo um rito com patrocinador, tal, então tem todo um rito a se fazer no gramado. Se houver invasão, vai atrapalhar isso. Isso vai ficar muito mais em foco, tá? Como algo negativo. E vai chamar a atenção para essa questão de que, não, no Náutico não tem como ter jogo, porque a turma invade. Fora que existe outro detalhe. Contra o Santa Cruz, tinha torcida rival? Porra. Eu acho que não, viu? Eu acho que era jogo de torcida única. Veja. Não, era torcida única. Contra o Paysandu não é nosso rival e ainda tinha... na época tinha uma questão de ser uma torcida aliada, tinha uma aliança. O Brusque é uma torcida também que a gente não tem nenhum tipo de rivalidade, nem ele com a gente. Tem pouquíssimos torcedores, né? Mais de, acho que família de jogador contra o Brusque. Veja só, gente, imagine na hipótese de ter uma invasão de torcida. Na hipótese, tá? O jogo vai ser jogado, obviamente, não estou aqui dizendo que o Náutico vai ser campeão, mas na hipótese de o Náutico conquistar o título e houver invasão,
se um ou vários forem fazer algum gracejo lá na torcida rival do Sport, pode ter um problema sério, gente. E só lembrando, todo mundo sabe que jogo fora de casa, boa parte da torcida é torcedor organizado, tá? E se for invadir, quem vai ali é o torcedor comum, é o torcedor do Caldeirão, é o cara da Timbuzone, é o cara das cadeiras, é o cara da arquibancada central. A torcida organizada do Náutico tá lá do outro lado. Então, se você for ali, aí vai uns 10, 15 e agitar, provocar alguma coisa, aí por algum motivo, um torcedor da organizada do esporte resolve invadir também, quem vai levar as pancadas ali vai ser o torcedor comum. Então, veja, não é um cenário muito E vai legal. virar uma batalha campal, né? Às vezes vai virar uma loucura, né? Exato. Veja que nível de loucura. Porque se o torcedor organizado fora do estádio, ele costuma a gostar de dar uma mãozada no outro, eles já estão acostumados com isso, eles sabem o risco e tal. O torcedor comum, não. E a gente sabe que é uma coisa também que, enfim, isso é da cultura do futebol. Eu não entendo isso. Eu tenho vergonha alheia, mas o torcedor adora passar o jogo todo provocando na divisa, né? Hoje em dia as divisas estão muito distantes, mas eles ficam provocando. Meu irmão, tem gente que vai pro jogo, nem olha para o campo. Passa o jogo todinho provocando um rival na divisa. Inclusive, tem uns que passam do limite, né? Teve um caso na Ilha do Retiro de um cara do camarote que ele arremessou alguma coisa em direção à torcida do Náutico, e quem foi intervir para defender a torcida foi Becker, né? Que estava lá na arquibancada do visitante. Até a Náutico Net. Atenção, pênaltis entre Santa Cruz e Souza. Vamos acabar o programa. Não, vamos ver. Até a Náutico Net, que é muito crítica, né? A gestão fez uma menção favorável à postura do presidente. Então, veja, se esse comportamento acontece, com exagero ou não, na arquibancada, é meio lógico de acreditar que numa invasão, o cara dentro do gramado vai querer fazer algum tipo de provocação. Mesmo que seja supostamente dentro do limite. De chegar a uma certa distância e dizer, vai-te embora, perdesse. Não precisa nem da provocação, Atos. A provocação eu entendo que o seu cenário que você está falando, mas talvez não precise nem disso, pô. O pessoal não precisa de muita coisa para ter confronto, não. É uma faísca, gente. Então, veja, eu estou bastante preocupado com esse cenário, tá? Então, o melhor conselho o que o clube está se posicionando, né? E Renato reforçou aqui, né? Mas eu acho que não vai ter, não, tá? Caso de título ou não, o que é para fazer, Renato? Lugar de torcedor é na arquibancada. Acabou o jogo. Eita, perdeu o título. Vá para casa. Vá para casa. Não tem protesto. Porra, vá para casa. Ganhou? Comemore, chore. Cede. Dê dedo para todo mundo. Faça o que você quiser. Cede. Não, espera a volta olímpica, troféu lá, todo mundo feliz. Cede. Live, festa. Abraça Hélio, dá beijo em Hélio, beijo em Paulo Sérgio, faça o que você quiser. Mas não invada o gramado. Não invada o gramado. Deixe as coisas acontecerem. Gente, e quem tá falando aqui é quem já invadiu o gramado contra o Paysandu, contra o Brusque, que foi legal, tudo. Mas tem um momento que não dá. Não dá. Tem não contexto, é para invadir. Tem contexto. No final do ano, se subir, pô, é outra coisa. Mas agora não dá. Agora pode correr risco de ficar sem mando da Série B.